desse Senhor que vem ao nosso encontro, em meio às provas, em meio às dificuldades, em meio às lutas, e Ele faz-nos prosseguirmos avante. Mas como o irmão Levi falou, quando obedecemos a sua palavra, não é diante da prova, da luta, que vamos nos afastar. Há muito tempo sempre eu ouço falar, com Jesus, servir a Deus já não é fácil, isso é nele, é pior. Então é assim que o nosso Deus, Ele cuida e trabalha em nossos corações, em nossas vidas, quando nós procuramos continuar fazendo a sua vontade e o seu querer. Meus amados, Deus colocou uma palavra no meu coração, Salmo de número 23. Desde já eu peço perdão de repente não pregar no tema. Ainda perguntei para o meu pai, porque foi ele que agendou o pastor aonde era o tema, qual que era o propósito do trabalho, e ele falou, é sobre vitória. Falei, amém. Então vamos. Deus colocou essa palavra no meu coração, Salmo de número 23. Aleluia. Salmo bastante conhecido, mas eu creio que Deus quer falar conosco aqui nessa noite. Amém? Diz assim: a fidelidade de termos o Senhor como nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Amém? Podeis tomar o vosso assento. Um salmo bastante conhecido, esse salmo de número 23, onde fala do Senhor como o nosso pastor, e muito conhecido aí para aqueles que estudam a Bíblia, é considerado a pérola dos salmos, né? É o salmo mais conhecido, o salmo que todo mundo gosta de ler, o salmo que, se você entrar em muitas casas cristãs, e até outros não, sempre está aberta no salmo 23 ou 91, onde as pessoas querem entender que o Senhor é o pastor, que Ele está cuidando, que Ele está protegendo, que Ele está dando refrigério, cuidando, amparando, trazendo a direção e a solução para os problemas, para as adversidades, mesmo também quando tudo vai bem, Ele não deixa de ser o nosso pastor. O que me chamou a atenção nesse salmo é que o Senhor, sendo o nosso pastor, então nós vamos nos tornar ovelhas dele, ovelhas do seu redil, do seu aprisco. Assim como também, dentro da metáfora bíblica, temos nós aqui, igreja, como ovelhas, e o pastor que o Senhor colocou sobre o rebanho neste lugar. Então a primeira coisa que precisamos entender é que, sendo o Senhor o pastor, o nosso pastor, nós devemos nos colocar na condição de ovelhas. E eu pergunto, assim como eu me perguntei para mim ainda essa tarde, quantos são ovelhas nessa noite? Sermos ovelhas do Senhor. Para isso, então, nós precisamos buscar, compreender o nosso papel como ovelha e o Senhor como nosso pastor. Até porque, quando olhamos para a Bíblia, percebemos que Deus tem um coração de pastor. A Bíblia começa já com Abel, no livro de Gênesis capítulo 4, como um pastor de ovelhas, e termina falando sobre o pastor de 1 Pedro, na carta de Pedro, capítulo 2, 25, como Jesus, pastor e bispo de nossas almas, aquele que cuida, aquele que nos dá do alimento espiritual para nossas vidas. Então, para isso nós precisamos nos identificar como ovelha do Senhor Jesus. E quando eu olho para a palavra de Deus,
O Senhor sempre nos olhava como ovelha, para que realmente nós precisávamos ter um pastor que nos cuidava, que nos cuidasse, que nos orientava, que nos guiasse. Nós vemos quando Deus olha para o povo de Israel, Ele já olhava um povo perdido, um povo longe do seu redimo, então Ele entendia que aquele povo precisava ser pastoreado. Quando nós olhamos em 1 Reis 22:17, vai falar sobre o Senhor se apresentando para Israel como pastor. Quando nós olhamos para nós como igreja, Isaías no capítulo 53 e o versículo 6, ele já dizia: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O Senhor já olhava para nós como ovelhas desgarradas que não tinha pastor. E aí quando nós olhamos em Isaías 40 e o versículo 11 diz: como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços acolherá os cordeirinhos e os levará para o seu regaço, e as que amamentam eles a guiará mansamente. Então a Bíblia está recheada, onde o Senhor está identificando e mostrando para nós que nós vamos ser ovelha e Ele é um pastor que cuida de nós. Para isso nós precisamos conhecer esse pastor. E aí quando nós olhamos para a palavra do Senhor, então nós percebemos que se cumpre na íntegra de Jesus como pastor, quando a Bíblia nos Bíblia em João no capítulo 10 e o versículo 11, aonde diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. A maior vitória, o maior milagre na minha vida e na tua vida foi que o bom pastor já veio e deu a vida por nós. O bom pastor já veio e conquistou a nossa salvação através da cruz do Calvário. Ele veio e entregou a vida por resgate de muitos. O bom pastor veio, essa é a maior vitória nossa. É motivo de nós glorificarmos e exaltarmos a Deus, mesmo em meio à enfermidade, a doenças, a perda, a tribulações, a problemas. Se nós entendermos isso, nós vamos continuar glorificando a Deus, porque o maior milagre Ele já fez, foi entregar a sua vida por amor a nós. Glória a Deus. Aleluia. Nós entendemos que quando Jesus chega, Ele precisou falar: ó, os que vieram antes de mim foi ladrão e salteador, não é o bom pastor. Porque o verdadeiro bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Aleluia. Jesus chegou a dizer: os que vieram antes de mim roubaram a vossa fé, foram ladrões e salteadores, aproveitaram do povo, da inocência do povo, esperando o libertador, o Salvador. E agora, quando nós olhamos para a história bíblica, quando nós estudamos, nós entendemos que antes um pouco de Jesus nascer e vir, só em Israel já havia 70 falsos cristos, na região onde Jesus iria nascer, enganando o povo. Mas o verdadeiro, ele deveria subir à cruz e morrer e dar a vida por amor a nós. Aleluia. Então nós percebemos o coração do pastor amado, do pastor que cuida de nós. Quando eu olho para esse Salmo 23, parece que eu olho como um filho. Não sei se você já teve esse privilégio, esse prazer de um filho ainda pequeno, como eu tenho, de 5 anos. E quando eu estou com ele, aquela alegria dele, ele pode estar perto de alguém e ele fala: é meu papai. Eu começo a olhar para esse salmista, ele podendo dizer, quem sabe numa visão espiritual, na sua intimidade, na sua comunhão com Deus, como Davi, um dos que teve mais intimidade com Deus, e ele poder olhar e dizer: o Senhor é meu, Ele é meu pastor. Será que você consegue entender ou compreender isso? Na sua intimidade com Deus, você olhar para Ele, eu sei que Ele é de todos nós que servimos a Ele e buscamos, mas agora uma intimidade, uma comunhão individual,
Será que nessa noite aqui, mas não somente aqui, lá na tua casa, no teu leito, antes de dormir, ao dobrar o joelho, será que você pode olhar para Deus através da oração, da comunhão e dizer: o Senhor é meu pastor? Eu posso tomar posse dessa palavra e dizer que Ele é meu. Aleluia. Eu não tenho, você não pode ter nenhum receio de olhar para Ele e dizer: o Senhor é meu, através da intimidade. Mas o que falta nesses últimos dias é pessoas com intimidade com Deus, para expressar o seu amor, a sua gratidão e dizer: o Senhor é meu pastor. E aí, quando eu olho para esse texto, a primeira coisa que eu vejo para nós identificarmos o Senhor como pastor e nós como ovelhas, é nós, na condição de ovelhas, termos relacionamento e intimidade com Ele. Termos a intimidade com o nosso pastor. É tão bom ter intimidade com o pastor. As ovelhas da igreja têm intimidade com o pastor, conversar com ele. A hora que surge um problema, não tem nenhum receio, porque eu falei: esse é meu pastor. Eu tenho costume de, quando eu vou conversar com o meu pastor, eu mandar um WhatsApp para ele, comunicando alguma coisa, eu cumprimento: a paz do Senhor, meu pastor. Eu tenho alegria de falar, porque eu sei que eu tenho um pastor. Muito mais o nosso Pai Celestial, nosso pastor, de nós olharmos para Ele na oração, na comunhão, e dizer: o Senhor é meu pastor. Quantos estão compreendendo a palavra do Senhor? Que nessa noite eu e você venhamos a ter essa intimidade, essa comunhão com Ele, de olhar para Ele e dizer: o Senhor é meu pastor. Eu costumo dizer, quando eu estou falando de intimidade, de relacionamento, eu costumo dizer que muitas das vezes eu posso estar falando para alguém que não tem um referencial de pai ou de mãe, que é o mais próximo dentro do lar para uma intimidade. Não tem um referencial de um pai amoroso, um pai querido, que abraça, que beija, que te cumprimenta, que atende às suas necessidades, mas também, quando precisa exortar, está ali te acompanhando. Às vezes você não tem um referencial de um pai ou de uma mãe. Quem sabe eu estou falando para alguém que foi criado órfão ou separado. Mas eu te apresento nessa noite o bom pastor, o Pai Celestial, quando Ele fala em Mateus 6,6: entra no teu quarto, fecha a tua porta sobre si e entra secretamente na intimidade, fala com Ele. E teu Pai, que vê aquilo que está oculto, em secreto, Ele vai te ouvir, vai te recompensar. Aleluia. É ter intimidade com o Pai. Temos intimidade com tantas pessoas. Temos intimidade no nosso relacionamento com amigos, com parente, com o patrão. Mas muitas vezes com Deus não temos intimidade. E o Senhor fala para mim e para você: quer ter o Senhor como um pastor amado e realmente olhar e dizer: o Senhor é meu pastor. Comece a ter intimidade com Ele, porque você vai começar a se declarar muito mais para Ele. Quem sabe eu estou falando para alguém que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, está com saudade do teu glória a Deus, do teu aleluia, da tua comunhão, da tua intimidade com Ele. Você não consegue mais se derramar na presença dEle. Quantos cultos faz que você vai e não derrama uma lágrima perante Ele? E nós queremos vitória, nós queremos bênção, mas o Senhor nos chama através do Salmo 23. Tenha intimidade comigo e você vai compreender, vai entender melhor. Que quando a vitória não vem, mas você vai continuar louvando e adorando ao nome dEle. Glória a Deus. Aleluia. Quantos conhecem o Salmo 23? Me fez lembrar de uma história, um fato verídico. Diz que certa feita houve um concurso de poesias. Veio vários pensadores, vários poetas. Foi uma grande multidão, um plenário, vários juristas, e cada um foi lá e falava uma poesia mais bonita do que a outra. Diz que chegou um escritor, um poeta, um camarada conceituado na sociedade, e ele veio, ele entendeu que a poesia mais bonita que ele já viu existir é o Salmo 23. E ele chegou, abriu a Bíblia diante daquele plenário e começou a citar: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. E ele foi citando o Salmo. Quando ele terminou de citar o Salmo, o povo aplaudiu.
Foi algo bonito, vibraram muito e alguém já falou, isso daí pelo jeito vai ganhar o concurso. E aí foi vindo outras poesias. E aí antes de finalizar, tinha mais alguém para falar uma poesia. Aí veio um senhor de idade, um velho, e disse que ele veio à frente. E ele falou, não vou mudar minha poesia, pois a que eu preparei também foi o Salmo 23. E disse que ele começou, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. E foi declarando que aquela intimidade, que aquela coisa linda. Diz que na metade do Salmo 23, a maioria do plenário já estava tudo chorando. Quando terminou, o povo aplaudiu de pé, mas era diferente, já com choro e quebrantamento. E aquele senhor de idade ganhou aquele concurso. E chegou no final, chamaram o outro que falou o Salmo 23 e chamaram ele. E aquele muito erudito, aquele poeta, mas não servia a Deus, ele falou, não entendi porque você ganhou e eu não. Ou pelo menos nós dois podíamos dividir o prêmio. Mas ele estava questionando não o homem, estava questionando o jurista. E alguém falou, não, porque foi diferente, foi melhor. Aí perguntaram para ele, como que é isso? Por que então? Dá a tua resposta. Aí ele falou para aquele senhor que sabia que não servia a Deus, o senhor conhece o Salmo 23? Aí aquele homem, sim, conheço muito bem há muitos anos. Ele falou, pois é, o diferencial é que eu conheço o Senhor do Salmo 23. E na hora dele expressar o Salmo 23, fez a total diferença. Ele não apenas leu, mas ele conhecia o Senhor do Salmo 23. E aí eu pergunto mais uma vez agora, quem conhece o Senhor do Salmo 23? O Senhor é meu pastor, é essa intimidade com Deus, de conhecer Ele. E as bênçãos deste salmo estão sobre as nossas vidas. Quando ele diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu entendo que já no versículo 2, não te faltará repouso, quando ele fala, deitar-me fazem verdes pastos, leva-me pelas águas tranquilas. O Senhor vai te dar repouso. Se for possível, Ele vai te carregar nos ombros, como aconteceu em Lucas no capítulo 15 da ovelha perdida, aquela única que estava longe do índio. Ele foi lá e buscou. Não é assim? Quem sabe você tem, o que eu poderia dizer aqui, quem sabe uma coleção de canetas, de 100 canetas, você perde uma, não faz a diferença. Quem sabe para você, alguém podia entender que aquela ovelha não fazia diferença, era 100, só perdeu uma, ficou 99 ainda. Não, a Bíblia fala que ele vai atrás e vai em busca daquela. Eu quero dizer para você que você é importante para Deus. Todos nós somos importantes para Deus. E aqui está dizendo que Ele nos dá repouso, porque Ele nos faz deitar. A nossa alma afligida, angustiada, muitas das vezes, como foi lido o Salmo hoje, muitas das vezes diante das lutas, das provas, o Senhor veio com este Salmo, como um pastor amado, através de uma palavra profética, quando o pastor está pregando, através de um louvor sendo ministrado, através de um irmão que nos faz uma visita, através de um abraço e de um sorriso. Muitas das vezes o Senhor, usando alguém, nos cura, nos transforma, nos traz fé, nos traz esperança, nos traz alegria. Eu lembro que no ano passado eu passei um momento tão angustiante. Eu lembro que um dia eu estava dentro do banheiro dando banho no meu filho. Quando eu estava acabando de dar banho nele, e aproveitando aquele momento ali com ele, dando aquele banho nele, abracei ele bem. E toda vez que ele estava comigo, eu ponho muito louvor para ele, eu ouvia muito ruído no carro. E naquele dia que eu estava angustiado e aflito, não pensando em parar, mas frustrado, falei, Deus, está difícil. Eu cheguei até a gravar, depois eu pedi para ele cantar na cama, depois que eu troquei ele de roupa e gravei. E ele cantava aquele hino, vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter, o meu alvo é Cristo, o meu alvo é Cristo. Naquele dia ali mesmo, debaixo do chuveiro com ele, eu consegui derramar minhas lágrimas, porque eu entendi que Deus estava usando a inocência daquela criança para cantar e falar comigo. Então você precisa entender que Deus tem meios e formas para falar com cada um de nós. Entenda que Ele é o nosso pastor e Ele não nos desampara. Aí
ainda nos diz no versículo 3, orientação e direção, quando ele fala: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A vereda da justiça, como diz Provérbios 4,18, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até tornar dia perfeito. Guia-me pelas veredas da justiça, não por veredas tortuosas que nos fazem afastar de Deus, mas por uma vereda. E quem que nos guia, meu amado? É o Espírito Santo do Senhor. Ele nos guia, Ele nos orienta, como diz o hino 33 da harpa: aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. Hino de número 141, aliás. Aleluia. Mas o 33 diz: com tua mão segura bem a minha, me guia, me orienta. Aleluia. Então o Senhor nos dá a direção, nos dá orientação para onde nós vamos andar, para não andarmos pelo caminho errado. Mas ainda no versículo 4, nada nos faltará, não faltará a sua presença. Quando ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o meu cajado me consola. Como é gostoso sentir a presença de Deus, não só num culto como este, é muito bom, mas muito melhor é quando a gente está à beira do vale da sombra da morte. Aleluia. Quem sabe diante de uma enfermidade insolúvel, diante de uma notícia tão triste de um médico, diante de uma perda, até diante, próximo à morte, como está dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai estar comigo. Muitas das vezes o Senhor não nos livra, Ele deixa passar pelo vale da sombra da morte, mas Ele vai estar ao nosso lado. Não foi isso que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego? Quando eles disseram: ó rei, fica sabendo, nós não vamos negociar, não vamos nos prostrar. Se o nosso Deus bem quiser, Ele nos livra. Se Ele não quiser, Ele nos livra. E eles tiveram que ir para a fornalha, mas chegou na fornalha, o quarto homem estava ali, o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Aleluia. O quarto homem estava ali, ele se faz presente aqui nessa noite. Quem sabe eu estou falando para alguém que já passou no vale da sombra da morte, mas nesse momento sentiu a presença de Deus tão perto. Aleluia. Me fez lembrar que em agosto, agora descendo no dia 22, eu estava fazendo um reparo no telhado e por um descuido sempre trepei em telhado, trabalhei em construção, apesar que atualmente não estou trabalhando, e aproximadamente quase 4 metros, a telha estourou no meio, não deu nem tempo de gritar, só desci batendo as costas nos armários, quebrando micro-ondas, e ainda bem que eu não bati na quina de uma mesa, e caí sentado seco assim no chão. Eu vi o vale da sombra da morte ali. Eu cheguei a parar assim, não achei nem fôlego, e eu já esperando, achando que ia vazar algum sangue, alguma coisa, tão forte que foi a pancada. Não tinha ninguém em casa. E os vizinhos, alguém que viu em cima do telhado, quando percebeu o barulho, falou: ó, tinha um moço em cima do telhado. E foi aquela gritaria no portão, e eu não conseguia sair de voz. E eu clamei: Deus, tem misericórdia de mim. Eu só consegui rolar do lado, cheguei até a próxima porta, aí consegui força para abrir o portão que estava cadeado, voltei, deitei na sala, e aí eu vim já rodando tudo. Graças a Deus não desmaiei, o SIAT veio, levou para o hospital, e não fraturei nada. Foi um milagre, porque quem cai daquela altura, ou é cadeira de roda, ou é fratura fatal, ou é morte, mas o Senhor me livrou, porque o Senhor está conosco. Eu não tenho dúvida que foi o Senhor que livrou, foi o Senhor que protegeu, guardou. No hospital eu tinha pouca dor, mas eu lembro que eu chorava muito. Até falei para minha esposa, eu chorava muito, mas eu chorava de sentir a presença de Deus, do livramento. E a pessoa que vinha na minha mente era o meu pastor. Eu queria que ele estivesse ali perto de mim naquele momento, para mim poder testificar, ver ele. É nesse momento próximo à morte que você fala: ainda bem que eu estou na presença de Deus. É nesse momento próximo à morte que você, quem sabe, lembra da igreja, do pastor, se você, quem sabe, está até distanciado da presença dele. Mas o Senhor é o nosso pastor e Ele cuida de nós. Naquele dia eu pude ver o livramento do Senhor. Está dizendo ainda no versículo 5 de provisão, quando Ele fala: preparas uma mesa perante mim. Aleluia.
aleluia, na presença dos meus inimigos. Ainda que venha a prova, a luta, a dificuldade, o Senhor sempre vai preparar algo para nós. O Senhor não nos vai desamparar. Não é isso que diz Mateus 6,25? Se os pássaros não semeiam, mas tem um alimento todo dia que o Senhor prepara. Se os campos se vestem tão bonito como a flor da erva, aí o Senhor fala: e vós não são mais importantes para mim do que eles? O Senhor cuida de nós, Ele tem provisão para cada um de nós. Ainda está dizendo no versículo 5, fala de unção, quando Ele diz: unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Aleluia. Quando a Bíblia fala que nunca falta o óleo sobre a nossa cabeça, sobre a nossa comunhão com Deus, e nós sabemos que o óleo é símbolo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Aqui está falando da provisão humana, o sustento de cada dia, mas não esquece do espiritual. Unge a minha cabeça com óleo, que a nossa vida possa estar firmada diante da presença de Deus, servindo a Ele com alegria. Só que quando eu estava pesquisando esse texto, segundo um grande comentarista, Flávio José, ele diz, o historiador, ele diz que o pastor, ele pastoreava suas ovelhinhas, e no decorrer dos dias e meses, anos pastoreando, às vezes aquela ovelha, ela batia o focinho num tronco, numa pedra, em algum lugar, porque a visão dela é muito curta da ovelha. E quando ele batia, às vezes, por ser muitas ovelhas, como eu citei em Lucas 15, tinha 100 ovelhas, então não conseguia prestar atenção em todas aquele pastor na sua limitação humana. E diz que de repente ele não percebia que aquela ovelha se machucou, e por ali ela andando no meio do pasto, quem sabe tinha alguma sujeira no meio do pasto onde tinha moscas. Nos nossos dias de hoje, melhor é entender varejeiras, aquelas moscas. Então a mosca vinha e sentava no focinho da ovelha, e o pastor não percebia. Quando ele ia ver, aquilo já estava uma ferida grande. Aquela mosca já soltou alguns ovos ali, e ali já criou alguns bigatos e entrou para dentro do focinho da ovelha, e aquilo já estava na sua região aqui, igual os seres humanos, como eu fiquei certa feita internado no hospital, que um homem que tinha vermes na cabeça e saía pelas narinas de manhã. E aquela ovelhinha naquela situação, quando o pastor percebia, mais do que correndo, ele ia lá, pegava um óleo, uma especiaria, como se fosse um repelente, e ele passava, molhava muito na testa daquela ovelha. Isso fazia com que as outras moscas e bichos não chegassem próximo dali. Era como um repelente, e ao mesmo tempo ele curava, ele fazia expelir, porque muitas delas já tinha secreção aqui dentro do focinho com a testa, e aquilo expelia até a ovelhinha ficar curada. Rapidinho já começava a expelir toda aquela nojeira, aquelas infecções, aqueles bichos que estavam ali. E o salmista, orientado por Deus, ele falava: unge a minha cabeça com óleo. Aleluia. E você entende muito bem, para você que serve a Deus, muitas das vezes através do pecado o inimigo começa a semear coisas nas nossas vidas, e o pecado nos afasta de Deus, e ele começa a trabalhar em nossa mente. Daqui a pouco estamos doentes, enfermos, às vezes até dentro da igreja, mas nós entendemos, como diz a palavra, que o papel do Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E o Espírito Santo, como óleo, quem sabe como esse óleo repelente, como esse óleo que tira toda a infecção do pecado, toda a impureza, tudo aquilo que não agrada a Deus, ele vai expelindo para fora, ele vai colocar na realidade da tua vida como está a tua conduta com Deus, como está a minha vida e a tua vida diante de Deus. Será que estamos enfermos espirituais? E através do Espírito Santo, ele vem nos ungindo, ele vem nos trabalhando, tirando toda a impureza, tudo aquilo que não agrada a Deus. Então até desse lado nada nos faltará, não faltará unção sobre a nossa vida. E para finalizar, quando ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias.
Ah, meus amados, se não fosse a bondade e a misericórdia de Deus sobre nós. Eu costumo dizer que somos tão imperfeitos, tão ingratos. É capaz, quem sabe, fazermos como o povo de Israel lá no Egito. O Senhor acaba de operar um milagre, abençoar nossas vidas. O pastor ministra a bênção de Deus sobre as nossas vidas. É uma maravilha essa semana. A semana que vem, só porque não dá certo, já estamos sendo ingratos a Deus. Já não reconhecemos o benefício de Deus. Quem sabe querendo até se afastar da presença de Deus. É por isso que eu digo, se não for a bondade e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, o que seria de nós? E ele fala certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E assim eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. E esse habitar na casa do Senhor por longos dias não é só aqui, mas é quando adentrarmos a eternidade e habitarmos com Ele para todos sempre. Mas por quê? Porque a bondade e a misericórdia dele está sobre nós. Quem sabe eu já falei aqui, mas se eu já falei, eu vou tornar a repetir. Sabe o que significa misericórdia? É a raiz de duas palavras. Misericórdia é a raiz de uma palavra, ela se divide em duas. Misericórdia é mis e depois córdia. Mis de miserável e córdia de cardíaco, coração. Quando você fala misericórdia, meu Deus, é você dizendo: Deus, coloca o teu coração na minha miséria. Eu sou tão pobre, tão miserável, tão ingrato, tão imperfeito. O Senhor me salvou por grande bondade e misericórdia, por graça. Então misericórdia é isso, Deus colocando o coração dele na nossa miséria, nas nossas imperfeições. E é por isso que eu entendo quando o salmista diz que a bondade e a misericórdia do Senhor a todos os tempos está ao nosso lado, nos seguindo, me seguirão todos os dias. É como eu e você estivesse andando neste mundo cheio de pecado, cheio de tentações, de atração, para fazer nos afastar da presença de Deus. É você andando e através da bênção do pastor, a bondade e a misericórdia está atrás de você, te seguindo, te dando apoio para você estar firmado na presença do Senhor. E Deus olhando, através de Jesus olhando e falando: Ele precisa da minha misericórdia, da minha bondade. Ele está falando ali, mas eu vou usar de misericórdia para com a vida dele, porque eu paguei um preço caro na cruz por amor àquela vida. Glória a Deus. Muitas das vezes é nós que desprezamos, muitas das vezes é nós que chutamos para fora e não damos valor. Muitas das vezes alguém vindo arrependido, como Lucas 15, o pastor dando apoio, ajudando, e alguém querendo empurrar para fora. Quem sabe é porque você não compreende o coração de um verdadeiro pastor, que ama as ovelhas e quer trazer aqueles que estão machucadas, perdidas de volta. Aleluia. Se coloque em pé no chão. Glória a Deus. Se coloque em pé no chão. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Maravilha, Deus. Para finalizar, como se identifica que somos ovelha desse pastor? Primeiro, pela intimidade. Segundo, pelo ouvir e conhecer. Quando diz aqui em João, no capítulo 10, que diz assim no versículo 2: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas, e a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele a chama pelo nome, e as ovelhas vêm para fora. Graças a Deus. Quantos conhecem a voz do pastor celestial e do pastor rosto? Precisa conhecer a voz do pastor. Mas também o pastor conhece quem que é nós. Quando no versículo 14 do capítulo 10 ele diz: aleluia, Deus. Eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Assim como o pastor conhece cada uma das ovelhas dele, imagine Deus, que é onisciente. Ele conhece as suas ovelhas e Ele quer que nós o conheçamos. Quantos conhecem o bom pastor? Quantos conhecem a voz dele? Quantos querem seguir ele? Aleluia. Esse mesmo historiador,
o que eu achei mais interessante quando ele disse que os pastores de Israel chegavam à tarde. Imagina o pastor Adão, imagina o pastor lá do Ouro Branco da Assembleia de Deus, Natanael, o pastor São Lourenço Valdemir, o pastor do União 4 Edmilson, e vários pastores aí que você conhece. Imagine cada um chegando no seu rebanho. Aí o pastor Adão chega com esse povo dele aqui, essas ovelhas dele. Aí o outro pastor chega com a outra ovelha, cada um aí com 30, 40, 50 ovelhas. E eles chegavam à tardezinha no lugar e todos eles colocavam a ovelha no mesmo lugar, num grande pátio lá no aprisco lá. E elas ficavam lá todas quietinhas. Quando chegava de manhã, estou ilustrando para vocês entenderem. Aí chega o pastor Adão, chega o outro pastor Natanael, o Edmilson do São Lourenço Valdemir, chegava todos os pastores. É claro que nós como ser humano é fácil, né? Aí só que chegava o pastor Adão, só que você vê o rosto dele e ele chamar, você já... Mas imagina uma ovelhinha, irmão, ovelha mesmo. Olha que interessante, não é à toa que tem o Salmo 23 e o João capítulo 10. Diz que eles chegavam na porta assim e só chamavam, eu não sei o que eles falavam, chamavam. Quando ele chamava, diz que as ovelhinhas saíam tudo ali perdidas no meio das outras e vinha, cada uma conhecia a voz do seu pastor e todas seguia ele. Depois chegava um outro pastor que ia levar ela para comer no campo, chamava, diz que todas saíam e seguiam. E aí já é outra mensagem. Se você ler na Bíblia e for estudar como que Deus trabalha e fala com os animais, com as aves, com todo esse sistema que Ele criou, mas falando de animais, que os animais entendem e compreendem e obedecem. Deus chega a usar a ilustração sobre o povo de Israel, que o cavalo, o boi, eles obedecem, mas o povo não obedece. Não é à toa que tem isso na Bíblia. E aí eu pergunto mais uma vez, vocês conhecem a voz do pastor quando ele chama para obedecer, para ser guiado e orientado? Porque essas ovelhinhas como animais estão nos ensinando que elas ouvem e seguem. E aí, e interessante, o mais importante nelas que nós aprendemos é a total dependência. É a total dependência, elas dependem desse pastor. Amém? Que Deus abençoe, que o Espírito Santo venha trabalhar melhor em cada coração. Aonde quem sabe através da minha voz eu não consegui atingir o teu coração, mas o Espírito Santo, o papel principal dele é fazer isso. Amém? Eu vou convidar quem deseja receber oração, só que quem vai orar vai ser o pastor. O pastor da igreja, que estamos falando como de pastor, e ele vai ministrar a bênção de Deus sobre a vida de vocês. Quem sabe se eu tiver um pouco de voz, eu canto ainda enquanto ele está orando e ministrando. Você que entendeu, compreendeu a palavra, que precisa de um milagre, precisa se aproximar mais da intimidade com Deus. Nós queremos abençoar a tua vida. Aleluia, que Deus abençoe a tua vida.